E quando tu vai te dando conta que tu bota pra dentro do teu corpo a comida, né, Potter? Pô, tu tem que cuidar, né? Eu me lembro sempre uma camiseta que meu irmão me deu lá de Madrid, que dizia "Lo que hay en tu vaso dice mucho de ti". E aí quando a gente pensa e aprofunda essa palavra, poderia ser só o que a gente come, né? Mas não é, né? Tu sabe, né, Potter? É o que a gente lê, é o que a gente escuta. A gente já tava conversando aqui meia hora. Já tava metade brinde. do podcast. Brinde. Salud, hermanito. A primeira coisa é que eu tenho uma promessa contigo, tu tem uma promessa comigo. Uhum. E nós... Os fones. Tu quer botar fone? Tá, tu tá de boa, né? Não te estraga. Tá bom. E nenhum cumpriu. É verdade. Que é um assado, tu assando e eu assando. Bah. Que falta de respeito isso, né? Vamos encarar pro lado bom da coisa? Vamos. Nós estamos cheios de trabalho, né, cara? Cheio. Lotado. Os caras acharam a desculpa, né? Pra não se encontrar, né? Exatamente. Pô, eu prezo tanto para as pessoas... Eu vou apagar isso aqui. É muito forte. A gente preza tanto para estar perto das pessoas, né? Aliás, a ideia do churrasco, a graça é essa. Esse é o ponto final dele, né? É onde a gente pensa como onde a gastronomia se diferencia, na verdade, né? E o churrasco, pegando o elemento do fogo, que é ancestral, é mais poderoso ainda, né? A gente aí já fala da quinta essência já, né? Quando a primeira vez que eu comecei a te observar, eu ficava assim, putz, esse cara entendeu o que é. E ele entendeu que a comida virou storytelling, tá? Com uma espécie de preguiça. Aí eu te conheci. E aí, cara, acabou tudo. Acabou tudo. Absolutamente todos os segundos teus são verdadeiros. Que legal, irmão, velho. Fico feliz aí. Tu pelas palavras. adora estar assando uma carne, ou botando um legume, outras coisas que tu bota no fogo. Eu gosto de me incomodar, irmão. Tu gosta daquilo. Exato, exato. E foi É que é meio estranho surgindo. isso, sabe? Uhum. Todo o teu sucesso é por causa disso. Sem Eu não dúvida. tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Eu tenho certeza que tu tem que assar dias que tu não quer assar, porque tem jogador de futebol que joga no dia que ele não quer jogar, tem gente que vai trabalhar no dia que não quer trabalhar, mesmo amando aquilo lá. Eu entendo isso aí, sabe? Mas depois que começa... Vai fácil. E é muito legal porque é sobre servir, né, Potter? É sobre servir, no fim a gente tem uma recompensa depois, que são as palavras, né? Que a gente escuta, né? E as palavras movem mundos, né? Então acho que foi meio cíclico, assim, né? Foi gostando por ter a vontade, por ter algo que vem de dentro, né? Algumas inspirações, mas ao mesmo tempo a comunidade foi reforçando isso, né? Foi endossando isso e foi falando isso, né? Então acho que esses 10 anos aí que a gente tá contando histórias através do fogo, graças a Deus, tem me dado muita alegria. Antônio, qual foi... Bom, certamente tu assava desde que tu se conhece por gente. Uhum. Qual foi o primeiro assado da tua vida? Cara... Um tio? Não, foi com meu avô em Livramento lá, onde era o Sinuelo, que era um escritório de remate. O avô era martigeiro, ele era leiloeiro. Trabalhou a vida inteira em prol do campo, da pecuária, das ovelhas. Na época que a ovelha era mais a produção de lã do que de carne, né? Você viu que meu avô Luiz trabalhou no Lanifício Obra Nossa? Na frente do Sinuelo, que era do meu avô. A casa do vô era na Silveira... Não, Silveira Martins é das árvores, né? Sim. Aí sim, a da sim. Lanifício, quando tu olha pra esquerda, qual que era? Não sei o Tá, nome da casa essa do vô. é a mesma rua. Mas é a mesma rua do vô. Eu andava de bicicleta e fazia a volta na quadra. Tu não te lembra que tinha na subidinha uns leões ali em cima? Exatamente! A galera olhava os leões. Eu não acredito nisso. Cara. Eu não morei em Livramento. Eu sou de lá, enfim, né? Só que eu passava de vez em quando férias da minha avó. A avó Nair, que tá no céu, assim como o vô Luiz, que também tá no céu, mas o vô Luiz, ele era do Lanifício, e reza a lenda que o vô ficou cego por causa de glaucoma, tá? E que ele era tão bom em lã que ele continuou trabalhando pelo toque para saber a qualidade. Perfeito.
Ó, a sensibilidade do ser humano, né? Que do caralho. Olha como as coisas estão se... Essa conversa nós não tínhamos tido ainda. Bah, eu não sabia, cara. Eu não sabia. Até os leãozinhos. Tava contando aí tu tá falando do teu avô. Então lá o vô era o cara que... Hoje, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito depois que os dois vôs paternos e meu pai morreram, né? Acho que a morte traz alguns aprendizados que é só ela, né? Então, quando eu olho para trás e trago as lembranças da minha infância, eu vejo que eu tinha 2 vôs que sempre foram as referências, eu diria. O vô Zeca, de hospitalidade. Agora a gente estava lá no Expo Inter e um senhor também me parou e disse assim, cara, tu é algo do Zeca Costa Guta? Eu digo, sou neto. Cara, o Zeca Costa Guta era um gentleman. O cara tinha uma hospitalidade no olhar que hoje eu olho para trás e eu aprendo com ele. Por outro lado, o vô Heitor, que era o leiloeiro, ele era o cara da cozinha e de servir. Todo o final de semana, a mesa, para tu ter uma ideia, Potter, a mesa cabia 30, 40 pessoas no galpão dele. Eu gravei, tem no YouTube umas imagens, e tinha a frase em cima da parrilla dele, gravada em 1965, que era: carne gorda é verdade, com brasa feita de amor. O tempero é a hospitalidade no galpão do tio Heitor. Cara, e eu assim, eu não era poeta, mas eu li isso a vida inteira, sabe? E aí olhar para trás e ver que existia uma sensibilidade de colocar a palavra hospitalidade, de receber, e hoje eu não deixo de fazer isso até no streaming, né? Porque eu recebo as pessoas na minha parrilla hoje, né? Então, acho que os primeiros foram com certeza na casa do Voitor, lá no Sinuelo, na frente do Lanifício Albornoz. Cara, que coisa mágica isso, cara. Que coisa absolutamente espetacular. É incrível como a conversa aqui, ela vai indo sempre às raízes das pessoas, sabe? Enfim, sempre tem um pai, um avô, uma tia, um tio, uma mãe, obviamente um irmão, sabe? As coisas vão se conectando, assim. Eu lembro do Duca Lendecker aqui, tá? Uhum. O Duca Lendecker viu o irmão dele tocando violão. Aí ele assim, eu quero aprender. E o irmão dele, não, tu não vai conseguir. Aí ele ficou 6 meses escondido. E ele apareceu com Águas de Março. Bah, mas estudou então. É o Duca Lendecker, aí tu já via que tava lá. E o irmão dele falou assim, tá bom, tu é melhor que eu. Já na largada, assim, sabe? Enfim, notou isso aí. Deixa eu ir um pouquinho, assim, pra esse teu entendimento natural de que não é só comer. Tá? Eu acho que todo ser humano tem isso. E a gente não nota que existe isso. Isso para ti era natural? Não. Era robótico. Comer era robótico, sempre foi assim, numa visão, se a gente for pegar, de consciência mesmo humana, né? Eu acho que até assisti algumas entrevistas e acho que o Duda trouxe um ponto que eu me conectei também, que é o início da terapia, né? Acho que o início da terapia para mim também... isso estamos falando aí 5, 6 anos mais ou menos atrás. Eu já estava com o topador já, mas deu um input de consciência do poder, né? Já se sabia, mas inconscientemente. Em algum momento, conscientemente, isso veio. E aí é o reforço da palavra, né, cara? Eu acho que a palavra move o mundo mesmo, porque aquilo que a gente joga para o universo e tira da boca vai se tornando realidade, né? Existe esse poder de externalizar as coisas que a gente quer. E quando eu olho para trás também, Potter, eu vejo que por mais que eu tenha, e acho que aqui é o lugar mesmo da gente falar sobre essas profundidades, por mais que eu fale que o vô era o cara que levava as pessoas, o vô era o cara que gostava de estar todo mundo, tem um pouco de poesia, storytelling, né? Porque não era de todo, né? Vocês sabem que as famílias não são assim, né? A grande maioria tem os seus problemas, tem as suas birras internas, né? Então, ao mesmo tempo que eu conto essa história do vô, eu também sentia uma falta quando eu olho para trás da minha infância dessas relações, dessas memórias, da importância dos rituais. E talvez por aquela falta que eu não tive na minha infância, eu resolvi fazer diferente. E acho que essa é o grande lance quando a gente olha para o pai e mãe, né? Que são os nossos 2 pilares, mas que erraram muitas vezes e que a gente tem a oportunidade de não fazer o mesmo, né? Então, eu acho que também tem um pouco dessa falta numa determinada fase da minha vida de dar mais poder e mais consciência ao ato
tão singelo, mas ao mesmo tempo tão profundo, que é comer. E mais, né? Não ficar só refém e olhar ao ato da comida e olhar os outros elementos sensoriais, né? A luz, a música, o cheiro, a organização, o ritual. Eu sempre digo, uma coisa é tu ir fazer um churrasco sem falar nada, outra coisa é tu chegar, cara, hoje eu trouxe uma carne Hereford, violenta, marmorizada, o boi pasta, isso e aquilo. Então, já é um imaginário que tu cria na cabeça da pessoa, a ponto dela se questionar em algum momento, putz, isso aqui deve ser bom. Mas tu tem que entregar depois. Mas depois tu tem que entregar. O cara tem que lamber os dedos, né? Depois, Então, acho que aí, nesse ponto, tu tem que bater, principalmente nós da gastronomia, que tem uma coisa que é inegociável. É a matéria-prima de excelência. E isso a gente não negocia mesmo no Topador, né? São 10 anos que a gente, para vários lugares do mundo que a gente já foi, a gente leva a carne do nosso pampa, do nosso bioma. Porque daí eu tenho a certeza 100% que o animal pastou uma qualidade de gramínea, que nas fazendas nas quais a gente tem a rastreabilidade através do frigorífico hoje, tiveram um cuidado de bem-estar animal. E quando tu vai te dando conta que tu bota para dentro do teu corpo a comida, né, Potter? Pô, tu tem que cuidar, né? Eu me lembro sempre uma camiseta que o meu irmão me deu lá de Madrid, que dizia "Lo que hay en tu vaso dice mucho de ti". E aí, quando a gente pensa e aprofunda essa palavra, poderia ser só o que a gente come, né? Mas não é, né? Tu sabe, né, Padre? É o que a gente lê, é o que a gente escuta, né? Por mais que tenha gente que escute muita coisa e não saiba o que o músico tá querendo falar, né? Mas isso aí é papo pra outra coisa. Cara, assim, tem uma coisa, uma conexão que eu acho bonita entre tudo isso aí, que é... Como é que eu vou falar? Tá. Eu acho... Não foge, tá? A palavra é a que vai contar o storytelling de alguma maneira, tá? O que um assado cria nas pessoas é que ele também pode ser silencioso. Tá, acho que eu viajei demais. Deixa eu tentar entrar mais, assim, na situação. A avó falava, tá? Serviu assim. Aí daqui a pouco eu tinha um comentário. Deve tá boa a comida, né? Silêncio na mesa, né? Tudo calado. Sim. Estão lá comendo porque tá bom a coisa, beleza. Uma brincadeira de vó ou tia ou mãe com criança, tá? O fogo, ele também é uma coisa muito silenciosa, né? Com certeza. A ancestralidade de estar perto, porque ele aquece, um dia largar um pedaço de um bicho em cima, ou um legume lá e... Opa, agora eu vou mastigar menos tempo. Tudo que isso mudou na nossa cara, né? Sem dúvida. A mandíbula diminuiu, o cérebro aumentou. O cérebro expandiu. Enfim... como é que tu não tem como tu fazer só silencioso, teu? Os teus vídeos têm silêncios, eles têm esse timing importante, tá? E eu entendo isso, tá? De verdade. Mas tu precisa falar. Exato. E eu falo, hein? E o pior é que eu falo, mas te preocupa essa coisa do silêncio? Eu não tô falando que vai ter que ter silêncio, não é isso? Porque tá só tu e tu mesmo, enfim... Porque a característica de um churrasco é ser barulhento. Ter um monte de gente, entendeu? Tipo assim, é ter barulho de... Como é que se chama o barulho do fogo? O estalar. O estalar dele. Né? Tem que ter barulho, né? Mas ao mesmo tempo é meio... né? Pode ser só teu também, né? É a grande flexibilidade e abrangência que o churrasco tem, né, Potter? Porque eu digo, hoje eu vivo sozinho, né? Moro sozinho, numa casa que foi por muito tempo de um poeta, que foi o Sérgio Nap, que escreveu Desgarrados e outras músicas, né? A Mala de Garupa. E hoje eu percebo, cara, que esse poeta, ele fez uma casa para contemplar as paisagens e o silêncio também. Mas eu descobri depois de 6 anos morando na casa. Né? Porque a casa me ensinou muito a contemplar e a respeitar o silêncio. E é difícil, cara. É difícil porque a gente tá quase 24 horas sendo abarrotado de informação em tudo que é lado. Então, hoje, CDs, né? Quem que bota um CD para escutar 14 músicas, né? É um álbum, é uma playlist aleatória, né? E eu acho que o fogo, eu digo muito isso nos cursos, nas palestras, quando os clientes me pedem para falar alguma coisa. Eu acho que o churrasco, ele é tão híbrido, ele é tão flexível, ele é tão abrangente que ele atinge todas as classes sociais. Bonito. Todas as idades e todas as situações. Porque tu faz, eu ia dar o exemplo, eu faço
quando tenho saudade de comer com calma, eu faço um assado só para mim. E eu consigo estar com a melodia do fogo, do estalar e os meus pensamentos, que é difícil, né? Cara, mas é incrível isso, porque o churrasco solitário, ele é tão solitário. Ele é tão solitário. Ele é, e eu não sei, né, Potter, cada um é cada um, mas eu tenho percebido que essa solidão, vamos chamar assim, ou essa solitude, ela é importante em alguns momentos, né? Muito. A gente, acho que a sociedade foi nos moldando num sentido de uma dependência do externo ou das conjunturas sociais, e ao mesmo tempo deixamos de falar que é importante a gente ter o nosso tempo com a gente mesmo, para nós se escutar, né? Então, óbvio que eu não faço vários assados sozinho, né? É uma vez isso que é uma outra. coisa E ele quase uma terapia contigo mesmo. É quase uma terapia com... Tu lembra o último dia que tu assou uma carne só pra ti? Lembro, mas já faz uns 5 meses, mais ou menos. Ah, não, ok. E, na verdade, foi até um pouco correndo que eu tinha que provar um cordeiro que tinham me entregado lá em casa. E aí eu fiz um pernilzinho. E eu também tenho a minha parrilla, meu estúdio embaixo da minha casa, então fica fácil, né? Porra. Bota ali um fogo e 2 palitos, a brasa tá ali, tudo dominado. Mas assim, Potter, eu ainda acho, cara, que a diferença do churrasco, de tu fazer um churrasco sozinho, do que tu fazer um risoto, é que ali tu tá com fogo. E o fogo, cara, não tem... Tá nos livros, né? Dos livros mais profundos, que o fogo revolucionou o ser humano e as pessoas... Talvez... Esses dias eu tava brisando sobre a água, né? Tomando banho, abrindo a torneira. Cara, a gente abre a torneira pra escovar os dentes todos os dias, daí vai lá na cozinha, abre a torneira, aí vai no outro lado, abre a torneira, aí tem torneira na rua, aí tem tudo água. Ela tá tão disponível que não damos tanta bola, mas fica sem água em casa. Rolou na enchente, né? Que tu vai ver, né? E a mesma coisa sobre o fogo, acho que ele teve sempre tão presente que a gente, né? Às vezes não teve a visão de contemplar ele também, porque ele é um elemento vivo, poético, que se movimenta numa metáfora até do mar, né? Que tu vai lá para Garopaba, para Silveira, 20 anos e não se cansa de olhar aquele movimento do mar, aquela... E o fogo é a mesma coisa, eu vou acender o fogo 1000 vezes na minha casa, no mesmo lugar ele vai ser diferente, ele tem a vida própria dele, ele acende e apaga, ele nasce e morre, e ele pode ser sutil como ele pode ser agressivo. Esse é o dinamismo e o poder, a beleza do fogo, né? Aos amantes do risoto, se não fosse o fogo não tinha risoto. Exatamente. Não teria de qualquer maneira. Exatamente. E se não fosse fogo, não tinha muita coisa, não, né? Não tinha esse programa aqui. Não tinha esse programa. Eu acho que nós não tinha chegado aqui, né? No caso. Não teria mesmo. Com certeza. Tá. Tem uma guinada na tua vida. Uhum. Certo? Tu trabalhava no escritório. Certo. Eu tenho certeza que tu fazia churrasco pra galera. Certo. E aí, qual foi a primeira coisa? O primeiro vídeo, o primeiro texto, o primeiro stories, o primeiro... Sei lá onde foi. Qual foi o primeiro movimento? Cara, eu vou filmar essa porra. Na verdade, Potter, acho que o Destemperados tem um papel nessa história no seguinte sentido de ler o mercado, assim. Porque... Tá, ou seja, então a primeira vez que tu filmou esse ato já era entre aspas, um trabalho. Sem dúvida. Olha, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tô falando a primeira mesmo, tá? Não é a 15ª, é a primeira. A primeira, sim, sim. Até porque eu me formei em publicidade e propaganda na SPM, né? Fui atuar na área comercial e acho no mercado, enxergo no mercado uma ausência dessa apropriação desse segmento, que não é só um segmento cultural e gastronômico, como é um segmento de negócios, de business. E eu vejo que ninguém estava se apropriando daquele, né? E como que eu vejo, no momento que eu estava numa casa de experiências gastronômicas e não tinha uma certa satisfação com o que acontecia ali relacionado ao churrasco. E aí eu começo a fazer para os clientes.
Só que nesse ponto eu já perdia muito dinheiro com os meus amigos, cara. E esse também foi essa também foi uma grande sacada, porque eu olhava para trás e eu dizia assim, e vocês vão saber disso, todo grupo de amigos tem o cara que faz acontecer o assado. Ou seja, ele bota o cartão na frente. E aí ele paga, porque no grupo, né, já tinha até um grupinho, a galera tá lá, vamos fazer, vamos. Quem compra? Eu vou sair às 7 do trabalho. Eu tenho que pegar meu filho. Sobrou pro Antônio. Até porque o Antônio gosta, né? Então deixa que ele se vire. Ele vai adorar ir no super lá, carregar 2 bolsas de carvão, 3 sacos e um pack de latão de cerveja, né? Então eu ia, botava, fazia toda a função, esperava nos tonel. Morei em vários lugares aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que eu só tinha tonel. Eu assei em espeto e tonel mais de 10 anos aqui em Porto Alegre. E aí chegava na hora de cobrar, né? Eu tentava cobrar no início e eles, mas que careta, hein? Tu já tá cobrando, nós nem chegamos. Aí depois eles estavam bêbados. E aí depois acabou, morreu esse dinheiro, né? Então, brincadeira essa parte, isso aconteceu muitas vezes com a minha turma, né? E nós não precisava de muito, e acho que isso também é o lance do churrasco. Tu não precisa de muito, cara. Nós era um salsichão, um pão, uma maminha, uma alcatra e já era. Acabou o motivo para reunir os amigos, né? E ficar lascando uma coisa, né? Que é o churrasco. Né? Outra gastronomia, tu não convida os amigos para ver um futebol e vamos picotear uma lasanha, comer aos poucos. Não, né? Nós vamos comprar um monte de briga aqui. É mesmo. E eu tô gostando. Os risoteiros, lasanheiros já se ferraram. Mas a gente faz também. Tu tem toda a razão, mas porque é exatamente isso, é verdade. Né? Tem comida que é pra mesa, pra outra coisa, né? Enfim, por exemplo, assim, sei lá, eu não sei, tá? Eu realmente não sei. Não é que serve carne, mas não tem restaurante no top 50, chutei pra cacete agora, tá? Que é uma parrija. Tem o Dom Julio em Buenos Aires. Me fudi, sabia? Tem o Dom Julio. Tem o Dom Julio em Buenos Aires. Que tá entre os 5, talvez, né? Ele já ficou até número 2, se eu não me engano. Não me lembro. Esse mas dado eu não me lembro. Exceção que confirma a regra? É que a alta gastronomia não tá dando muita bola pra isso. Eu acho que sim. Não, desculpa. Eu tô dizendo a alta das altas, Michelin, blá, os caras do Michelin estão cagando pra parrija. Em alguns lugares talvez da Europa seja uma coisa muito mais nossa. Eu acho que sim, porque é o mais recente, né? As pessoas olharam. Tu conhece o Mário, né? Aquele... meu, sério? Eu não notei, cara. Quer voltar pra Livramento? Eu não notei, tá? Desculpa, agora eu vou trazer o contexto, tá? De verdade. Traz o sobrenome primeiro. Não, porque, olha só, eu até escrevi conhece o Mário. Mário Chef's Table. Malman? Não, é o Mário. Não, Malman... Dário. O Dário, tá? Dário é só Cecchini. o M pelo D. Tá? Dário Cecchini, tá. Uhum. Tu conhece o Dário, né? Uhum. Eu fui no Dário. Uhum. Dário Cecchini tem um episódio, Chef's Table. Certo. Lindo. Uhum. Lindo. Porque ele fala do animal. Certo. Do carinho para animal. Uhum. Enfim. O cara tá lá, pastor, teve a vida dele. Isso aqui é absolutamente antigo. A gente faz isso. Vamos tratar com carinho ele ali. Aí tem o abater com carinho. E aí depois vai nos alimentar. Pouca idade. Além disso, vai nos dar borracha. Sapato. Cinto. Remédio. Pasta e mais de dente. 300 coisas. Enfim. Aí ele vai lá e serve a bisteca. Certo. Bisteca Fiorentina. Porque é bem pertinho de Florença. Fui lá. Mesão de todo mundo junto. Uns chineses aqui, uns finlandeses ali, sei lá, uns colombianos ali junto, lá comemos lá. Cara, legal. Legal. Foi na mesa, carinhoso lá, sabe? Bem pra caralho. Longe de uma coisa absolutamente espetacular. E eu fiquei me culpando por isso. E eu entendi. A gente come bem carne desde que a gente não tem noção do que é. Há bastante tempo. E aí, então, aquela experiência ali, que virou uma mega experiência por causa do Chef's Table, ela virou uma experiência fria. Eu preferia estar com meus amigos comendo um salsichão com pão do que estar no Dário. Talvez outra pessoa tenha completamente uma outra noção disso. Eu tô falando de alguém aqui do Rio Grande do Sul, tá? Certo. Eu tô falando diretamente de nós, que temos o assado ou churrasco naturalmente no domingo da gente, sabe? A música gaúcha, o meu pai gostava muito do samba enredo, olha só que coisa louca. Ele botava samba enredo do Rio de Janeiro, ele comprava o disco samba enredos, começava a tocar desde 10 da manhã, era o pai preparando churrasco. Fantástico. Sabe? Era com samba enredo, não precisa... E outro dia era o disco da Califórnia.
né? Os LP que eu salvei, sabe? Mas eu acho que... Tu falou do fogo, isso me lembrou. Tu falou da água. Talvez a gente não dê bola pra qualidade das coisas que a gente tem, assim, com isso aí. Sem dúvida. Do jeito que é feito, porque é mal passado, porque tu corta ali, tu vai com a mão, tu tem os amigos em volta de uma tábua. Acho que a parrilla ela foi uma professora de... Quer dizer, ela foi uma criadora de assadores. Porque é muito mais fácil, né, Antônio? Sem dúvida. Tem do mais, que tu espetar mais e dependia da coisa, né? Enfim, né? É mais flexível. Viajei demais ou não? Não, eu acho que tem duas camadas legais para ver aí nessa fala. A primeira é que, sim, nós tivemos uma fartura de carne boa toda a nossa história do Rio Grande do Sul, né? Até porque se espalhou os boi e a gente acabou sendo os caras que mais tem boi de qualidade nesse continente aqui do sul do mundo. E até porque nós temos uma faixa de bioma que pertence a 2% do território brasileiro, metade do Rio Grande do Sul para baixo, chamado bioma Pampa, que é onde esses animais naturalmente ruminam o pasto. O boi, ele é um ruminante. Então, se ele não rumina o pasto, ele come grão. Então, a gente naturalmente, o meu avô, por exemplo, quando ele criava lá nos Cerros Verdes, ele abatia com 8 anos o animal, deixava anos no campo, 800 quilos, 900 quilos. Hoje nós estamos abatendo com 1 ano e meio, 2 anos. Nós não, o mercado, 1 ano e meio, 2 anos. Mais jovens, novilhos, que tem toda uma ciência por trás. Então, sim, nos acostumamos com uma fartura de carne. Em qualquer lugar que a gente vai tem carne boa, no Rio Grande do Sul. Mas 2, eu diria que é sobre expectativa. Quando a gente olha um Netflix... Aí o cara vai lá e bate o sino pequenino na frente, e agora vai, e aí tu vai com uma expectativa violenta. E eu acho que o ser humano tem muito disso. Quando a gente cria expectativa, é difícil atingir elas, cara. É muito difícil. Sabe que os filósofos vão profundo nisso aí, né? O problema é a expectativa. O problema é a expectativa. Tu pode ser feliz se tu não tem grandes expectativas. Mas perfeito, até porque... Encontrar felicidade em coisas muito mais simples. Muito mais simples. E por isso que quando a gente olha para nós, assim, e olha para o churrasco, e tu foi numa experiência dessa... E acho que o grande trunfo do Topador foi conseguir nos últimos 10 anos democratizar. E é uma briga que a gente tem ainda. É uma briga. Porque mesmo nós não se posicionamos com nenhuma forma de extremismo nas redes sociais, nos programas, foram mais de 180 programas gravados para televisão, com receitas diferentes, com o mesmo discurso. Cara, não estamos aqui para ensinar, não vou dizer que existe uma verdade, bota o sal antes ou depois. Não. Cara, te vira. Escolhe o teu jeito. Vamos discutir outras coisas. Coloca a musiquinha que teu pai gosta. Brinca com o paninho dele. Cria uma memória, alguma coisa. Mesmo a gente tendo todo esse discurso dos 10 anos, que mais tem é hater querendo discutir, querendo... Tu tá fazendo errado. Tá fazendo errado, isso é coisa de Nutella, o veterinário, o Pervinox, os argentinos ficam toda hora comentando. Então eu acho que o churrasco, ele no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, ele, por muitas centenas de anos, se criou essa simplicidade que tem que seguir tendo. O churrasco. Eu, por exemplo, não vai me ver com esses, não sei, com esses instrumentos gigantes, com a carne lá em cima. Ouro na carne. Ouro na carne. Sabia que eu vivi montanha-russa, os troços. Cara, nós não acreditamos nisso, porque as nossas memórias não são em cima disso. A minha memória é um espeto, a memória é a trempe, a grelha do chão. Por isso que quando tu vai no rancho, é o que tu vê. É uma trempe, é uma parrilla, é uma cabeceira de cama, é um varal para defumar. Já trouxemos um pouco de modernidade para defumar uma coisa e depois finalizar. Por quê? Porque as memórias não são em cima de coisas estrondosas, né? E aí quando essa expectativa vem, a gente se frustra. Eu fui no Catar, porque um amigo meu tem muito dinheiro, me convidou, no Turco do sal lá, né? E aí ele pediu uma carne, né? A carne mais cara, aquela que tinha ouro. Aí o cara veio cortar. Tava com o filhote dele filmando, maravilhoso. Eu fiz até uma matéria, porque lembra que deu uma treta? Os jogadores da seleção brasileira foram lá. Sim, né? sim. E aí culparam os jogadores que foram comer uma carne com ouro. Aí eu lembro que aí veio uma contra-resposta, tudo na internet. Então quer dizer que os jogadores negros não podem comer uma carne com ouro. Né? Tipo assim, eu lembro que teve assim, toda essa treta. Vou lá. Só que eu não tinha dinheiro. Falei pro cara, não, vamos lá, eu pago. Eu quero levar também meu filho, vamos embora. Aí, ele vai vir aqui mesmo se tu comprar o melhor. Compra o melhor. Azar.
Aí o cara comprou, entregou, beleza. Eu tenho uma notícia pra dar. A carne é espetacular. De verdade. Desmanchando, maravilhosa de verdade. Preço é exorbitante, o resto é uma balaca. E era uma moda, como passou. Ninguém mais chega, né? Acabou o vídeo. Acabou. Até eu vi, deu problema em alguns restaurantes dele aí, por causa que ele criou uma expectativa muito grande, mas Cresceu assim não tinha. demais. Porque não tinha alma. Talvez ele tenha alma. Daqui a pouco ele abre só uma coisinha bem pequenininha pra ele ali, sabe? Aí tem um pouco da ganância do ser humano. Ele não consegue estar em 200 mil lugares ao mesmo tempo. A minha pergunta não é sobre ganância. É sobre, eu não encontro uma outra palavra além de gourmetização. Porque eu acho que isso assim, de todo mundo opinando, blá, 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 é uma coisa bonita. Né? Quer dizer que tá popularizando, que é um trabalho que tu quer fazer com o topador, né? Eu quero que mais gente coma carne. Porque comer carne é... Saiba comer carne. Ótimo. Deram muita frescura pra uma coisa que pode ser sem frescura? Eu acho que sim, mas em tudo. Na vida, em todas as áreas acho que o momento é a gente voltar a olhar para as coisas simples. Acho que é um pouco do início da nossa conversa, né? Eu acho que a galera foi longe demais nas criações, assim. Agora a gente fala muito sobre a inteligência artificial, que é uma temática que eu digo assim, até quando que a gente vai querer buscar algo para ser mais rápido e para se afastar do ser humano, né? Porque o ser humano pensa, ele tem todo esse poder dentro da cabeça de pensar, de se desenvolver, de mudar, de crescer ao natural. Aí vem um lance para suprir todo esse desenvolvimento. E eu acho que isso é em todas as áreas, assim. Mas sim, houve uma gourmetização no churrasco, o que não é de todo mal. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é: nós, dentro dos nossos valores, a gente tem a palavra conhecimento. Por quê? Porque tudo que a gente produz tem que ter um pouquinho de conhecimento. Porque senão, cara, é algo inútil, né? Então, eu sou crítico das coisas inúteis. As coisas que são feitas só por fazer. Exemplo. Eu vou enfeitar esse troço todo aqui com um monte de corte de carne, mas eu não vou servir. Puta, cara, aí me quer esbuchar do bolso. Porque eu acho que o principal entendimento é que nós vivemos num país que tem o maior nível de desperdício de comida no mundo. O Brasil é um dos únicos lugares que tem buffet livre e rodízio livre, tudo livre, e a gente não precisa de tudo livre toda hora. Né? Então eu acho que no momento que a gente faz coisas que nós vamos... É como o Dário falou, né? Tem um animal que se cria, tem o peão, o capataz, o sota-capataz, a cozinheira, tem todo o tratamento, tem o próprio terra, né? O próprio pasto. Tem a logística. A logística, o caminhão, o caminhoneiro, o frigorífico. E aí tu vai fazer por fazer o troço para deixar bonito, para depois não ter uma técnica. Isso eu sou crítico. Aí eu acho que essa gourmetização ela é inválida para mim. Agora, tem uma gourmetização, vou te dar um exemplo. Uma provoleta que eu faço lá com uma pera tostadinha e um mel. Caralho, por que não meter uma balaca? Não é? É uma balaca. Isso. Balaca, cara, por que não? Boa palavra. Agora, o cara botar um ouro na carne. É gourmetização demais, cara. Porque aí é status, né? Já não é mais algo sobre criar memória, sobre construir alguma coisa. Eu sempre respeito... Assim, vamos lá. A história desse cara é uma história bonita, de alguma maneira. Né? Ele saiu de baixo e blá, blá, blá. Eu acho tudo... Era açougueiro. Sabe? Tipo assim, então ele conhece o boi, sabe particionar ele, sabe aquela coisa lá atrás, né? Eu lembro que eu fui num curso teu lá, que eu peguei um curso teu, e a primeira parte é entender o que é cada um. Sabe onde fica tal? Né? Depois, agora é fogo. Parece Karate Kid. Lembra? Isso. Pinta cerca assim. Agora pinta assim. Perfeito. Né? Aí o cara vem dar um soco e tu tira. Né? É mais ou menos isso, né? É isso. Não adianta nada. Vai pro giro lá, o giro lá de Tóquio. Que tem os caras do Chef's Table fizeram primeiro um documentário sobre o Giro, né? Que é um dos maiores chefes de cozinha. Quer dizer, é um cara que faz sushi na porra do Japão. Né? O que é o Giro? 5 anos batendo alga. 5 anos fazendo arroz. Tipo assim, quando tu envelhecer, tu vem cortar o peixe. E tu vai lá no mercado pegar o peixe, escolher.
Olha que louco. Esses dias eu vi um cara abrindo abrindo um atum aqui. Tamanho dessa mesa. Ah, eu vi que tu foi nessa experiência. Puta, muito legal. Aí, cara, é por isso que eu digo, é uma coisa muito estranha. E acho que a gastronomia é muito linda por causa disso. Na hora que ele me explicou o atum, o que ele fez, o que ele aproveita. Na hora que eu sentei na mesa, cara, é quase uma reverência aquilo ali. É que não tem como todo dia tu abrir um atum, todo dia tu abrir uma vaca, carnear uma vaca lá, um boi lá pra ti. Até tu faz isso, não o carnear, né? Mas enfim, tu pega uns pedação e vai, né? Dividindo, né? É outra coisa, né? Total. Total, é quando a gente se apropria da história, né? E a gente entende o que a gente come, entende... Eu acho que quando a gente entende a origem, a gente tava falando, né? A gente sempre tem memórias do pai, memórias do tio. Pô, é muito importante a gente saber a história da nossa família, a história da nossa base, né? E depois disso, óbvio, começar a saber as histórias daquilo que compõe a vida, né? Porque tu veja a vida, né? A gente fala tanto em vida, parece um jargão, mas... Pô, pede pra alguém definir a vida, é difícil, né? Aí o cara se aperta, né? Então, quando a gente começa a refletir nisso, inevitavelmente, eu ao menos gostei de ir para um caminho de entender a vida. E aí, no momento que a gente entende a vida, tu vai dando mais valor a ela e às coisas que tu come, aos lugares que tu vai, ao tempo e às pessoas que tu conversa. Chega uma hora e diz assim, bah, mas não quero isso para mim, né? Vou perder meu tempo ficando falando desse assunto nessa roda. Não, deixa eu ir para outra roda lá, que eu acho que com o Potter vai ser mais bacana, né? Então, acho que é um pouco disso, cara. Acho que hoje em dia existe uma certa utopia de esperança de que, ou é a nossa bolha, né? De que estão sendo colocados mais assuntos em pauta interessantes para a evolução e a melhoria de uma sociedade. Deixa eu mudar levemente de assunto. Além de assador e de tudo isso, que eu acho muito lindo, tu é um entregador de conteúdo, certo? Tu precisa fazer conteúdo. A tua vida é em volta de conteúdo. Tu acabou de ser contratado pelo Grupo RBS. Conteúdo agora. Isso aqui é um conteúdo que você está fazendo aqui. Hoje tu está participando do meu. Muito obrigado pelo carinho. Sem cobrar nada. Eu que agradeço. Sem palavras mesmo. Gratidão. Te angustia isso? Neste exato momento que eu falo contigo, que é o começo de setembro de 2025, eu tô levando um shadow ban, né? É isso, né? Do Instagram, assim, violento. Mas violento mesmo, sabe? E aí eu fui lá ver, não, mano, tá tudo certo. Não tá tudo certo. O que é o Channel Battle? Meu conteúdo tá escondido. Ah, entendi. Sei lá, tem quase 500 mil pessoas me seguindo e 5 mil assistem o vídeo. Não, só um pouquinho. Aí eu fui lá, cara, eu rompi com uma regra de vocês, eu fiz uma cagada. Não, tá tudo certo, pode ver lá no status, não sei o quê, tá tudo certo. Não, mas só um pouquinho. Mentira. É o 10º vídeo que dá 5 mil. Aí o que só tô contando essa história pra ti porque tá me angustiando, porque eu preciso disso. Deixa eu me dar calor. Pra te ver como é ruim o assunto. Como é ruim o assunto. Tu tem que entregar coisas. Certo. Tu não dominas, tu não é dono do YouTube, né? Nem da RBS TV. Não, também não. Nem do Instagram. Também não. Tem nada a ver com isso. Não. TikTok é teu? Zero também. Ou seja, tu tá na mão dos caras lá. Tô fudido. Entendi. Entrei nos algoritmos. Beleza. Como é que tu lida com isso, cara? Porque isso é essencial pra tua vida hoje. É essencial. É um lance que eu definiria, Potter, é uma gestão vitalícia dos pensamentos. Boa expressão, vou usar isso aí. Porque é sobre isso, né, cara? Porque se eu pensar que isso me angustia, eu vou me angustiar. Então eu tento, e eu acho que a terapia é um grande caminho para a gente poder materializar no papel o que nos angustia, externalizar na oratória e entender se realmente isso me angustia. Porque esse é a menor das minhas angústias. É um privilégio poder produzir conteúdo, na verdade. Então, sou muito grato a poder estar entendendo que eu preciso me cuidar, que eu preciso tomar água, que eu preciso... Hoje eu tomo 2 remédios, por mais que eu seja jovem, pressão e colesterol, questões hereditárias. Olha. Então, pude não ter tanto preconceito também de que isso poderia me ajudar um pouco mais a ter mais saúde para entregar tudo isso. Então, em alguns momentos me angustia.
Com certeza, agora entrando em setembro eu tenho 40 rios para fazer, né? A gente tem o piquete, tem programa para entregar de TV, tem websérie para gravar, documentário de lei de incentivo, tem ainda a gestão da empresa, né? Que eu sou dono de uma empresa, então eu tenho os funcionários, eu tenho os objetivos estratégicos da empresa, eu tenho o planejamento estratégico, tenho o financeiro da empresa, tenho uma equipe humana para gerir também, além, se você só gravar os conteúdos, ia ser também bacana. Eu tô organizando a empresa para cada vez mais conseguir ser o artista, o artístico, mas nos últimos anos eu conversei comigo mesmo e falei que eu ia me doar um pouco mais do que o normal. Ou seja, que eu ia fazer 3 turnos. Na semana passada eu fiquei 4 dias. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. À noite nos eventos, manhã e tarde produzindo conteúdo, fazendo reuniões estratégicas. Mas isso não é um plano que não é para a vida toda. Não quero. Quero morar na praia, quero ter o meu dia de surf, quero ter o dia que daqui a pouco eu vou conseguir reunir mais meus amigos. E isso é um lance louco que o rancho tem me mostrado. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre o quão os homens estão se afastando dos seus rituais e dos seus encontros com seus amigos, das risadas com os amigos, o que deve ser uma realidade para ti também, né? Eu não consigo ver meus amigos. A gente brinca, pô, você aí com família, mulher não deixa, o outro, pá, só pensa em trabalho, mas a gente não consegue se encontrar. E, ao mesmo tempo, isso vai tendo reflexos na nossa solidão, no nosso jeito de lidar, né? E que cada vez mais, antigamente, o homem tinha o bar, o homem tinha a casa, o churrasco dos amigos, tinha essas coisas que... O futebol que eu ia também, às vezes, jogar, 8, 10 anos que eu não jogo. E que cada vez mais não existe um lugar de pertencimento que tu consiga se identificar e ter um momento de disrupção. O rancho está sendo isso. Isso é uma leitura, né, Potter? Não é nenhuma propaganda, mas eu tenho visto uma certa leitura que o rancho ele está quase que sendo um lugar onde a gente conseguiu construir um lugar de pertencimento de várias tribos, não só do homem, mas da família, né? Que se a gente pegar em lugares, né, o rancho tem 6 mil metros quadrados, e ele não é um restaurante, e não vai ser um restaurante, porque perde toda a graça se ele for um restaurante. E acho que esse tipo de coisa é algo que eu quero guinar na minha vida, assim, sabe? Falo muito com as pessoas que trabalham comigo, o quão a gente tem que pensar em crescer, né? Porque quanto mais eu penso em crescer, menos eu penso em viver. É muito louco. Porque, vou ter mais dinheiro, isso é uma mentira. Vou ter mais dinheiro, vou aproveitar mais. Quanto mais a gente cresce, menos tempo a gente vai tendo para algumas coisas, né? Então eu tenho um sonho de estabilizar a empresa no número de funcionários, com os números de projetos, diminuir, valorar a marca, né? Para que eu consiga... Eu quero viver mais. É que uma marca depende completamente de ti, né? Sem dúvida. Por enquanto. Eu entendo que tu pode ensinar pessoas, enfim, mas no final das contas, um chefe é sempre ele. Sim. Mas esse é o grande lance do topador, que ele não é só um chefe ou um parrigeiro. Hoje a gente está com mais de 12 projetos autorais, nos quais vão desde webséries, bom, depende de mim, mas vamos pegar um exemplo básico, licenciamento. A gente trabalha para cada vez mais ter uma marca significativa, respaldada, com credibilidade e autoridade para endossar produtos. Perfeito. Isso não vai precisar de mim, a marca vai fazer... Mas ainda é a tua figura. Mas eu digo assim, no final das contas, ou a tua profissão, entre aspas, é o seguinte, ou tu é completamente apaixonado para estar te queimando, ou literalmente, ou tu tá fudido. Ou tu não faz, exatamente. Porque assim, o dia que tu parar na frente do fogo, olhar para ele, meu Deus. Acabou. Aí rompeu o relacionamento. Concordo contigo. Tem medo disso? Não, nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que não tenho medo, não. Porque se acontecer, eu vou achar outra coisa. Eu acho que eu vou achar outra coisa. Não, mas até a pergunta nem é se... dá tristeza de um momento como esse, né? Porra, uma vida... não é só uma ideia, é uma coisa bonita que pode ser passada para pessoas. Cara, eu tô falando que em volta do fogo, com legumes e com carnes
diversas e outras coisas, a gente pode ser mais amigo e ser mais feliz. E a vida é isso. Resumi bem? Resumiu bem. Mas eu imagino se um dia tu para na frente do fogo assim, cara, não quero mais. E não é porque tu não gosta dos teus amigos, é, cara, já fiz isso aqui muito tempo. Eu penso que pode acontecer. Não é eu quero dar uma bad vibe aqui, tá? Ao contrário. Na real, assim, vem na minha cabeça, assim, daqui a pouco tu, sei lá, isso é uma preocupação pra ti? Não é uma preocupação. Okay, não é uma preocupação. Acho que a gente vem reforçando em cada evento essa força também, porque, de novo, Potter, eu acho que existia um gap para falar nesse assunto. E eu acho que a gente está dando voz. Talvez outros chefes não consigam dar tanta voz que a gente está dando agora, assim, com demais. Visibilidade. Tu citou o Duda, né? O Duda fez uma coisa completamente diferente. Ele chama os caras para um assado. O cara que ele nunca viu, ele serve um assado. Tu vê. Ele serve assado para vegetariano. Bota legumes lá. Tá aí o sucesso do cara. Você abre mais. Olha que sacada. Total. Ele foi muito humilde aqui no programa. Porque ele podia ter falado, mentido, né? Cara, tava em casa um dia e pensei assim, não, vou fazer uma carne, vou meter um álcoolzinho, e aí o cara vai se abrir mais e eu vou ter mais audiência porque o cara vai se abrir mais. Não. Chamei o Douglas, eu tinha uma carne, comecei a fazer, acabou. Nasceu. É isso. Mas eu achei bonito quando tu falou que pensou, que o primeiro vídeo foi pensado. Tipo assim, o cara vai começar a filmar. Aliás, tu não respondeu sobre isso. Tu lembra do primeiro vídeo? O primeiro vídeo, cara, salvo engano, que eu levantei assim, já com o arroba pronto, com 2 posts, acho que foi na Barra da Lagoa, há 10 anos atrás. E eu fiz um assado na beira da praia com um tripézinho e um peixe, e uma cebola, um troço assim. Cheguei no hostel, tava num quarto compartilhado, primeiro boné que eu tinha feito, um boné azul, escrito El Topador, na laje do hostel. Eu falei, irmão, estou aqui na Barra da Lagoa, porque eu tinha voltado da Argentina, né? Porque antes de eu começar a gravar, eu fui estudar na Argentina, Potter. Eu fiquei 1 mês lá na Escola Argentina de Parrilleiros, antes de eu abrir a câmera. Para fazer para amigos ou para fazer para câmera? Não. Eu fui estudar a carne, né? Fui estudar... Não, sim, mas foi estudar para fazer para amigos? Não. Para abrir a empresa. Fui estudar para abrir a empresa, porque a grande sacada foi, eu vi o mercado, vi o nicho no mercado e vi assim, beleza, tem o nicho, mas eu não tenho o recurso. Nunca estudei isso. Só no gogó, na história do meu avô, não dá. Eu tenho uma história da minha família para contar, e a história é verídica. Isso já era um grande ponto. Meu avô era assador, era leiloeiro, era pecuarista, a gente ia para campanha, passava janeiro e fevereiro. Tinha todo o storytelling, mas eu não tinha conhecimento técnico, não tinha estudo. E aí, quando eu coloquei no Google onde estudar churrasco, apareceu um lugar só na América Latina, que era em Buenos Aires, no bairro Núñez, na Parrilla Checho, na Escola Argentina de Parrilleiros. Falei, cara, só tem um lugar para estudar. Então tá, vou lá estudar, fiquei 1 mês lá com o Checho. Muito engraçado, cara, fumava charuto dentro da parrilla, era meio parecido com meu pai, Checho, era do pai dele a parrilla, um cara super simples, sensível, objetivo, e nisso eu já tinha feito todo o planejamento estratégico da empresa quando eu fui para Buenos Aires, porque eu abri a empresa sabendo aonde eu ia chegar e onde eu queria chegar. Eu vou fazer isso, porque eu escrevi meu TCC e meu PGE na SPM sobre construção e consolidação de uma marca através da ferramenta eventos, na visão dos profissionais de comunicação do Rio Grande do Sul. Eu queria entender, inclusive entrevistei o Magrão na época, eu queria entender como que as pessoas viam o evento como uma ferramenta da comunicação para criar marca. Magrão da Opinião Produtora, né? Onde estamos aqui na Araújo de Viana. Exatamente. E nesse sentido, eu materializei meu TCC no El Topador. Porque quando eu vou lá, eu tenho o curso muito bem didático, um curso de 7 dias. Na verdade, ele tem vários cursos, né? 3 dias, 1 dia para turista, 7 dias, 14 dias, e assim vai indo. Acho que o máximo era 14 dias. Eu acabei ficando um pouco mais lá com ele, porque tem uma história, não sei se dá tempo de contar rapidinho. Todo o tempo do mundo. É o teu tempo aqui, na real. Porque olha que engraçado foi, né? Eu já tinha todo o planejamento estratégico, fui para Buenos Aires, peguei um hostel na Recoleta, tava jovem ainda, né?
saía, bebia bastante. E aí fui no primeiro dia de curso. Cheguei lá, vamos falar sobre o fogo hoje. Eu digo, pá, mas só sobre o fogo hoje? Será que nós já não conseguimos fazer um assadinho? E aí, cara, o velho na minha frente, sentado, fumando um charuto, com uma calma. Aí explicou as coisas e tal. Me perguntou e tal. Daí, hoje terminamos. Tá aí o papazinho. Cara, e o papazinho. Tô te falando que é Karate Kid. Eu tô te falando, como é que é? Miyagi, né? Mestre Miyagi, né? Não, Miyagi é do... Não, Miyagi é dos Tartaruga Ninja. Meu Deus, o velho do Karate Kid, cara. Eu não me lembro. Daqui a pouco vem o nome dele. Desculpa, e aí, o Pátria, e no outro dia, aí eu voltei pro hostel e falei, eu vou fazer um assado, né? Rooftop do hostel, eu comprei umas carnes, a galera disse que ia rolar um... Já dominava o fogo. Já assava... Tu aprendeu alguma coisa na aula do fogo? Sim, sem dúvida. Ok. Porque, cara, eu tinha ali um resquício de um gaúcho que achava que sabia tudo. E não sabia tudo. E aí, cara, voltei e tomei várias. Tomei daquele nível, assim. Saímos depois, fomos pra festa, todo mundo. Ressaca no outro dia, né? Ressaca, recuperei e fui pra aula de novo. Aí a gente sentou assim, um de frente pro outro, no segundo módulo. E o velho me olhou e disse... Olha, hola, Antonio, ¿y las dudas? Yo, Checho, ¿las dudas? No tiene. No tiene dudas. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Cara, o velho me derrubou. E ele, depois dessa colocação, ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa aqui na segunda aula. Eu vou te entregar o conteúdo conforme a tua vontade de saber as coisas, né? Não bebi mais nenhum dia. Todas as aulas eu suguei o máximo dele, voltava com uma lista para tirar dúvidas, pegava os módulos, comecei a rascunhar e comecei a entender o quão eu podia sugar daquele mestre ali, né? Daquele cara que já estava 70 anos no fogo, 60 anos no fogo com o pai dele. Então ali foi uma virada de chave, assim, muito legal, que foi engraçado, né? Eu achei que eu ia lá, ia ter umas aulinhas e não. O cara disse, tu não tem dúvida. Então é muito engraçado porque eu dou curso há 10 anos. Aí eu vim pra cá e comecei a dar curso. Os primeiros 3 anos eu criei a marca dando curso pelo Brasil inteiro, em festivais. E acontecia muito de eu perguntar, e aí as dúvidas, pessoal? E a galera, não tem, o cara tá lá, gajo, assim, né? Não tem, faço assado todo final de semana, não tenho dúvida. E todo mundo tem dúvida, cara, sobre tudo. Cara, que história maravilhosa, cara. Tu contou uma história que dá pra enxergar esse velho lá. Dá pra enxergar. Ainda mais o argentino. Ainda mais. Gordo? Gordo, fumando um charuto. E ele tem um troço muito louco que a parrilla dele cabe umas 150 pessoas e a mesa da frente da parrilla é só da família dele. O restaurante tá bombando e não tem ninguém da família, ela tá vazia. E às vezes ele senta ali sozinho, ele come sozinho. Um cara simples. Uma grelha argentina, 10 graus de inclinação. É o meu. Um cara super, super simples, assim. Cara, que coisa absolutamente maravilhosa. Foi muito legal essa história. Foi um aprendizado que eu conto muito, assim, nas mentorias, nos cursos. Eu digo, olha, gurizada, eu não tô aqui, eu não vou cobrar nota no final do curso de vocês. Não vão passar, não vão no SOI, não vai ter. Mas assim, tirem suas dúvidas, cara. Se abram aí, eu sei que vocês têm, eu já tomei pau do fogo várias vezes. Eu sei os problemas de vocês, mas eu quero que vocês falem, né? Vamos trocar. E tem sido muito legal, Potter, porque às vezes, cara, nesses últimos 10 anos eu encontrei senhores, eu vou pegar essa casta assim de idade, que foram e disseram, Topador, eu quero te agradecer, cara, porque eu aço há 25 anos, a mesma coisa. E cara, tu me abriu um pouquinho os olhos, cara. Nem foi muito, mas, tu falou o lancezinho do limão, fiz pra minha esposa, ela adorou, morrones ali. Não sabia que eu podia cozinhar uma cenoura. Isso é uma coisa bonita, né? Esses dias eu vi uma coisa do meu pai maravilhosa. Meu pai come carne bem passada. E eu fico muito puto, né? Aí eu vou lá, mesma coisa, escolho uma carne no lugar, consegui o cara, a carne vem daqui, vem de lá, não sei o quê. Aí o pai vai lá e vira uma chinela.
Se eu botasse uma Havaianas no fogo e largasse pra ele com sal, sabe? Ele ia comer Havaianas e, pô, tá boa hoje, Havaianas. A carne, tá boa hoje. Eu conheço uns públicos assim. Aí, na 14ª vez que eu critiquei ele falou assim, mas tu tá fazendo assado pra ti ou pra mim? Ah, aí derrubou, né? Não temos mais o que falar. É né? ruim tu ficar sem argumento, né? É ruim. Ainda bem que era com meu pai, não era com minha esposa. Fica aí, fica brincando, Marcelo. Mas enfim, não é pros outros. É pros outros, cara. Então tu pode aprender num curso teu a como fazer as outras pessoas felizes. Exato. Tá, mas o que agora sim, chegamos no momento mais... Tudo isso aqui, essa poesia era só pra te fuder no final. Tá bom, vamos Porque lá. é essa vida, né? A gente faz de tudo pra depois fuder no final. Perfeito. O que não é... O que é inegociável pra um bom assado? Inegociável. Cara, a gente Foda-se que o meu pai não sei o quê, que a poesia dos outros... Não, acabou isso aí. Isso aqui é uma regra. Que o Tchetcho vai falar pra gente. Isso é negociável. O que é inegociável, inenarravelmente... Não precisa ser uma coisa só, tá? Pode ser mais de uma. Não, pra mim, cara, é o respeito pelo fogo. Tá, me dá mais elementos. Hoje, vou te dar exemplos. Hoje tem gente que vai lá, dá uma palitada no cariado, 6 meses sem ir no dentista e fogo. Papel, batom, fogo. Vai pra jogar uma tampinha aqui, bituca de cigarro. Cara, o fogo é a combustão e o elemento principal da tua gastronomia do churrasco. Então tem que respeitar ele, se possível não acelerar ele e não sujar ele, né? E eu acho que isso é inegociável porque isso é uma questão sanitária já, né? É tu ter respeito por ele no sentido também mais abstrato e poético. Bonito também, isso, né? Nunca tinha pensado nisso. Exato. Eu acho que isso aí já muda a tua forma de conduzir a experiência. Porque a comida, e quando a gente fala se é pro outro, é se a gente gosta de servir o outro. Então eu começo antes o fogo pra fazer só na brasa. Então eu me Exato. mexi antes do convidado chegar. Exato. Lindo. Exatamente. Me dá mais elementos. Respeitei o fogo. Depois, para mim, um segundo elemento que é inegociável é o respeito pela matéria-prima. Okay. Então, eu acho que a gente entender que, independentemente qual seja o alimento que eu vou comer, ele veio da terra, né? Ou de um animal e dentro de uma cadeia produtiva. E parece até jargão, assim, né, Potter, uma resposta como essa, mas eu acho que ele nunca foi tão importante ser falado e voltado à tona, né? Porque, cara, tem muita gente passando fome. Então, esse lance de a gente fazer por fazer, fazer de qualquer jeito, dar tapa na comida, jogar as coisas, não deixar as coisas acontecerem, eu acho que faz parte desse ritual, assim. E óbvio, não tô nem falando em qualidade, né, Potter? Porque o churrasco, eu consigo ver que, quando eu digo que ele vai em todas as classes sociais, cara, a gente passou uns 3 anos atrás, um ano novo na Silveira, cara, que o que mais a gente se lembra do ano novo da Silveira foi uma coxinha de galinha que a gente fez em 3 horas. Cruzando o ano novo, deixou para comer ela umas 2 da manhã. Cara, uma coxinha que podia ser nada e virou a coxinha de galinha, né? Deu um upgrade, assim. Então, não é por ser um Kobe beef ou um Wagyu, né? É mais o respeito ao alimento mesmo, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso gera uma consciência... É inegociável. É inegociável. Não, e transforma o ato e o momento num momento muito mais cósmico até, né? Porra, demos um monte de respeito para aquilo ali, né? Poxa. Tu tá servindo alguém que tá entendendo que tudo aquilo ali tá rolando, né? Então, ponto de carne, hora do sal, o corte... Negociável, tudo negociável aí. 100%. Porque o teu pai, cara, veja, eu costumo dizer... eu comi carne bem passada até meus 21 anos. Eu era o cara que ia no rodízio e dizia, me vê essa casquinha aí, mano, velho. Adoro essa casquinha do vazio. Ah, mas tá mugindo, até o troço. Até eu tomar consciência de que aquilo ali era um líquido, que dentro da água continha ferro, ômega 3, selênio e tantos outros elementos, tantas outras propriedades para nos fazer bem, demorou. Então, eu não posso imputar o meu conhecimento e o meu gosto numa pessoa... Então, se o cara me contrata, ele pede bem passado,
O maior prazer, irmão. Vou te fazer feliz. É isso que tu quer? Tá tudo certo. Por isso que eu chego sempre em restaurantes assim, que tem um chefe ou uma chefe, e a minha mulher fica muito puta. Tá, o que tu quer comer? Eu quero que o chefe decida. Perfeito. Não, mas eu vim aqui pra ele fazer o que ele quiser. Você Isso acha é muito que legal. se tá trancado um prato, ele quer fazer bem, pode trancar, pode meter. Aquele prato que ninguém sai. Pode fazer. Pode. Se ele quiser inventar moda, ele inventa. É isso. Aí a pergunta sempre de um lugar preparado é: o senhor tem algum problema com algum tipo de alimento? Se não, zero. Ok. Então, cara, vem pra ti. Isso é muito legal. Vem uma obra-prima pra ti. Porque aí o cara. O quê? O cara veio aqui pedir o que eu quero fazer pra ele. Não, qualquer coisa. Isso é um baita exercício, viu, Potter? Baita exercício pra gente abrir, além do paladar, a cabeça, né? Porque o ser humano, ele vai entrando num funil de eu quero o que eu gosto. Eu quero aquilo que eu... E música hoje é meio assim, eu vejo, né? Eu faço um esforço para escutar outros gêneros, outros artistas, porque senão eu ficaria talvez nos meus principais ídolos e tal, né? E eu sei que é importante, cada gênero tem uma mensagem para me entregar, né? O samba tem um, hip hop tem um, funk tem outro, boa, a milonga tem outro, o chamamé tem outro, e assim vai indo, né? Okay. Então, eu acho que com a comida é a mesma coisa, né? Como é que eu me abro para ela, né? Agora eu me lembrei de uma coisa maravilhosa. Eu estava em Tóquio, aliás, mas já foi? Quero ir, tá na lista. Puta merda. Viagem, assim, passei poucos dias lá, na verdade. Poderia ter ficado mais dias, né? E aí, eu já citei ele, tem um restaurante do Giro lá. E o filho dele, que foi criado com ele, 70 anos quase, tem o restaurante dele. Os dois são impossíveis de ir. Tem fila de, às vezes, anos, tá? Não tem como. 8 lugares, no balcão, tá? Ele cortando na tua frente, só ele e as outras pessoas ajudando ele a cortar. 13h30 da tarde, passamos na frente do restaurante, eu e a minha guria, e a gente espiou, botou assim a carinha assim no vidro, assim, tava fechado. E aí a gente saiu e veio uma senhora. Viu que a gente não tava a gente não tinha as expressões japonesas, né? E falou assim: olha, são daqui, não, a gente é do Brasil, olha. Vocês queriam comer aqui para o jeito, né? Mas não tem lugar, a gente procurou na internet. Olha só, abriu uma vaga para 2 pessoas. Puta que pariu. Às 5 da tarde. Às 5 da tarde, a primeira sessão da noite. A gente olhou assim, tá, fechou. Beleza. Não almoçamos. Ficamos andando pelo bairro, tipo assim, cara, nós vamos viver um giro, não sei o quê. Chegamos lá, um indiano chegou atrasado, foi maltratado toda a janta por ele. Quase fazia assim, ó, largava os nigiri assim. É mesmo? E é só nigiri. É o arrozinho com o peixe em cima. Ele vai explicando o peixe, que ele foi de manhã bem cedo, blá, 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 beleza. Aí eu fiz uma pergunta pro cara nessa teoria, porque lá tu tá entregue ao cara, entendeu? Tu come 20 ou 18 pedaços e ele fala assim, os últimos 2 tu escolhe, tu quer repetir ou quer uma outra coisa. Beleza. Aí eu fiz a maldita pergunta. Pô, tô vivendo um momento mágico da minha vida, né? Momentos mágicos, eu preciso beber uma coisa legal. E eu cheguei e fiz a pergunta pra ele assim, o que a gente bebe, né, com isso aqui? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ti. Eu assim, chá, ti. Aí ele, ok. Aí, cara, aí a melhor comida da minha vida, o melhor pedaço de comida que eu já mastiguei na minha vida, porque não tem nenhuma explicação o que acontece com uma peça que tem em qualquer lugar japonês do mundo, né, qualquer que faz comida japonesa. E aí eu tomando com chá, cara. Ele ficou muito feliz que eu aceitei, que tomou o chá dele. Claro, os outros tomando vinho caro, vinho não sei o quê, cerveja japonesa, assim, sabe? Qual seria a segunda? E ele, ti de novo. Então, a maior comida não foi a mais cara. Não foi, mas foi a mais que marcou, legal, né? A mais legal. Com chá. Com entrega ao cara. Pra acabar, o teu assado perfeito. O teu corte, o teu ponto, já me explicou do fogo, né? Enfim, qual é o teu pedaço? Corte. O assado... O teu. De corte. Foda-se os caras do curso e os caras que vão... tira do traseiro. Do traseiro. Os 8 ossos do traseiro, pra mim. Eu falo isso há muito tempo, que ele sintetiza pra mim a anatomia bovina do animal. Ele tá perto do rumen do animal. Ele tem colágeno, tem osso. Ele é um corte que o nome ele é característico. O formato ele é característico. Lá é assado, né? Assado é o nome do ato, né? Exatamente. E tem explicações históricas lá nos navios que eram levadas as carnes para a Europa e jogavam a costela lá de cima do navio para quem estava embaixo. Tem toda uma resenha aí em cima da construção desse nome. E eu acho que para mim é o assado que mais me leva
pra minha cidade, Santana do Livramento, porque era o corte também que mais se fazia mais lá. Mais gordinho, né? Não, é que lá, olha que louco. Lá eles particionavam. Ah, mas é que também tem Uruguai, né? Não, o vô na frente do Lanifício era só parrilla. O vô eu nunca vi o vô salgando nenhuma carne com sal grosso, fino, entre fino. Ele tinha uma gamela na frente da parrilla dele, gigante, e ele botava a carne no fogo crua, sem sal, sem nada, pegava com garfo e jogava na gamela, molhava toda a carne, 100%, e voltava pra grelha. A vida toda. Nunca vi ele. E a gamela? Com salmoura. Água e sal grosso. Umidade dava na carne, às vezes jogava um louro, às vezes jogava alguma coisinha ali. Então, esse corte ele me remete muito lá à grelha do vô. E a toda esse sabor que a carne tem, né? Porque picanha não tem muito sabor. Tem outros cortes que tem sabor, mas a costela, se tu fizer um teste cego com as pessoas, tu vai ver que sempre que tu colocar a costela, eles vão acertar. Vai ser difícil errar, porque ele é muito característico. Então, acho que a costela, sem dúvida, tá no meu número 1, se eu pudesse ficar com um corte. Mal passado. O ponto mal passado. Mais do Duda. O vazio, por exemplo, tá no meu 2º lugar no ranking. Olha. O vazio, pra mim, é... E aí o vazio é rugosíssimo. Muito mal passado. Vuelta e vuelta. Vuelta e vuelta. Vuelta e vuelta. Mas o assado de tira não é um corte convidatíssimo para o do traseiro, para estar extremamente mal passado. O do dianteiro, eu acho que sim. Talvez. Que são os 5 ossos, que eles têm menos colágeno, menos gordura. É mais convidativo para estar mal passado. E por isso que é importante tu entender a anatomia. Não é que tu tem que comer tudo mal passado. Existe uma química ali, existe alguns elementos que fazem diferença, né? E outra, né? O ponto, se estipulou 5 pontos, mas eu vejo lá pelo rancho que o cara diz, eu quero um mal passado. Daí a gente manda um mal passado. Não, mas esse não é o meu mal passado. Então, assim, como é que a gente faz, então? Vamos negociar? Vem aqui, pega pela mão. Esses dias eu vi o Sérgio Couto me mandou um vídeo de um cara que... Serginho Couto, coisa linda. Grande irmão do fogo, da parrilla. Os caras mais próximos pra mim, assim, de fogo, que me ensinaram o fogo, assim, me deram, assim, o GG, o Geraldo, né? Sem dúvida. Enfim, e... Quem conhece, conhece. E o Serginho. E o Serginho. Que tinha uma empresa junto, aliás. Tinha uma empresa juntos, exatamente. E ele me mandou um vídeo que era o garçom no restaurante e o cliente assim, olá, hoje eu vou querer um ponto blue, mas pode ser meio rosado, assim, meio coisa. Pode ser seco, pode ser seco. Aí o cara tonto já, né? Eu não sei o que tu tá falando, que ponto é esse? Daqui a pouco vai surgir mais 10 pontos. Pode largar qualquer coisa pro cara ali. Exato. Então, tem essa particularidade do nosso ponto, né? Mas aqui eu não faço assim em casa. A gente abraçou muito o churrasco, cara. E eu faço uma analogia num assunto que tu conhece muito bem, que é o futebol, né? O futebol, tu entra num estádio, todo mundo... Não começou o jogo, e os caras já estão opinando, né? Por isso que tem programa todos os dias de futebol, né? Churrasco é a mesma coisa, meu. Os caras opinam. E na verdade, às vezes, o cara nem sabe o que tá falando, né? E o futebol é isso, né? O cara vai lá, opina, mas não sabe o que tem por trás de toda aquela gestão do futebol, daquilo que a gente não vê, né? E a gente não vê. Quando eu pergunto para cada atleta de futebol ou treinador, o quanto que a gente conhece do vestiário? Sem se conversar, eles em pontos diferentes da vida me respondem 10, 15%. Eu imagino que sim. Olha que loucura. E ao mesmo tempo são, talvez, pensando nível mundo, são 2 paixões muito fortes. Nossa. Toca no assunto, até vai tocar com os americanos nos pitch dos caras, vai tocar nas Filipinas com o cara que faz vai tocar com o Dario. Cara, churrasco é um lance que, dependendo da região e futebol, é uma temática difícil, né? Porque a galera já se apropriou demais, já tá muito próximo ali do... Já dominei. Já dominei isso aí, barbada. Que topador, o quê? Antônio, El Topador, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, irmão. E acho que tá na hora de a gente cumprir algumas promessas nossas. Com certeza. Tá ficando feio pros nossos caráteres. Não, eu acho que isso é inegociável. Eu acho que agora a gente já pode dizer que é inegociável, né? Vamos combinar, então, de repente, um prazo de 2025?
Fechou. Depois de setembro. Porque, pô, até depois de setembro. Não até, vamos se exato, ferrar. ali outubro, exato. Outubro, eu acho no que... máximo, final de outubro. Não, por mim tá combinadíssimo. E, Fechou. mais uma vez, obrigado por me colocar aqui na isso, tua frente, porque tem uma admiração e pode ter certeza que se inspiramos também no trabalho já e currículo que tu vem desenvolvendo aí muito tempo. Tô honrado aqui, muito feliz. Fico feliz, eu que fiquei honrado. Toda a sorte do mundo no RBS TV, de verdade. Beijo. Obrigado, valeu. Tamo junto, irmão, velho. Satisfação. Até semana que vem a gente volta com mais um Potter Entrevista direto aqui do Araújo, Viana.